Olá, eu sou o Thiago Matos, professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet-MG. Sou também tradutor, escritor e eu estou aqui a convite da SME, da Prefeitura de São Paulo, para conversar com vocês sobre o assunto preconceito linguístico, que é um tema que, enfim, tem sido tem sido bastante falado, não é, nos últimos tempos. Eu tenho ouvido pessoas leigas, não especialistas em letras, falando sobre esse assunto, que é muito bom, mas vale a pena a gente explicar um pouco o que é o preconceito linguístico, qual que é a definição do preconceito linguístico e quais que são as questões políticas, culturais, sociais, até econômicas, que estão atreladas a esse conceito, a essa expressão. E aí eu queria começar com alguns exemplos que vão aparecer aí na tela. Esses exemplos foram tirados de um artigo que eu vou colocar a referência aqui embaixo, um artigo que está na Revista de Trabalhos em Linguística Aplicada da Unicamp, para quem, enfim, quiser se aprofundar. Mas, primeiro, é esse exemplo que vocês estão vendo aí. Manel, 2 pontos. A partir de hoje fazes tu o jantar, assinado Maria. E a legenda: impressionante como os portugueses cuidam bem da língua portuguesa. Gostei. E aí a gente tem, entre os comentários, algo, por exemplo, como isso. Aqui seria: a partir de hoje você faz a janta. Depois, mais embaixo, um outro comentário: realmente eles falam corretamente. Meu marido é português e não tem estudos, mas fala corretamente e ainda me corrige. E depois, esse outro exemplo de uma tirinha, que é um exemplo bastante batido quando a gente vai falar de preconceito linguístico, mas que vale a pena deixar aqui registrado, que tem essa tirinha aqui de um papagaio dizendo bicicleta, concrete, cardeneta. E aí a senhora fala: nossa, ele fala tudo errado, leva o papagaio lá pro cara que vendeu para ela e diz: vim devolver o seu papagaio. E o cara pergunta: algum problema? E aí, supostamente, o humor é que o papagaio imitava esse sujeito que falava errado. Muito bem. Todos esses casos, obviamente, eu já adiantei isso, eles são exemplos de preconceito linguístico. E por que são casos de preconceito linguístico? Não é? E aí a gente, na verdade, teria que começar a falar, e é algo que a gente vai fazer, é importante, a gente teria que começar a falar de uma definição de preconceito linguístico. Por que esses exemplos que eu trouxe são exemplos de preconceito linguístico, então? Porque são modos de significar a língua do outro a partir de uma noção de certo e errado, melhor e pior. Não é? E essa é a definição mais simples e mais fácil de preconceito linguístico. É quando você tem um determinado uso linguístico sendo visto como errado, como inferior, diante de um outro uso linguístico que é visto como o correto, o melhor, o perfeito, o ideal. Né? Vejam que em todos esses exemplos que eu trouxe acontece exatamente isso. A gente tem, num caso, a língua portuguesa de Portugal sendo a correta e as outras maneiras, os outros usos linguísticos sendo incorretos. No caso do papagaio, também, a mesma operação acontecendo sempre. Essa operação básica: correto, incorreto, certo, errado, superior, inferior, legítimo, ilegítimo, etc. E vejam que interessante, esses usos errados da língua, eles são associados a grupos sociais tradicionalmente marginalizados. Esse é outro traço importante do preconceito linguístico. Enquanto que essa variedade idealizada, perfeita, supostamente correta, ela é associada a grupos historicamente de poder,
né? No exemplo que a gente viu, por exemplo, o português, não é? Europeu, branco, o uso linguístico visto como incorreto, como inferior, tende a ser associado a grupos sociais marginalizados, inferiorizados, excluídos, etc. Naquele comentário, por exemplo, que a moça fala, no Brasil seria 6 faz a janta, enfim, não é? Reproduzindo, não é? Um certo estereótipo associado a um certo grupo social, etc, etc. Isso tem a ver com o funcionamento do preconceito de modo geral, ou seja, a gente tem um estereótipo, você estereotipa o outro e a partir daí você o diminui e o essencializa, não é? Numa certa chave negativa, inferior, deformada, etc. Então veja que a gente chega com isso a uma definição de preconceito linguístico mais completa. E aí eu vou ler para vocês aqui a definição dada pelo Marcos Banho, que é um linguista, autor de um livrinho que talvez vocês conheçam, mas que eu vou mencionar aqui no final desse meu vídeo, um livrinho chamado Preconceito Linguístico, que é, enfim, Marcos Banho é o grande divulgador e o grande teórico, né, sobre o preconceito linguístico que a gente tem. E ele vai definir da seguinte maneira: assim como uma pessoa pode sofrer preconceito por ser mulher, pobre, negra, indígena, homossexual, nordestina, deficiente física, estrangeira, etc., também pode receber avaliações negativas por causa da língua que fala ou do modo como fala sua língua. O preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua que se apresenta nas gramáticas normativas e os modos de falar reais das pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. Esse preconceito se vale de 2 rótulos, o errado e o feio, que mesmo sem nenhum fundamento real, já se solidificaram como estereótipos. Quando analisado de perto, o preconceito linguístico deixa claro que o que está em jogo não é a língua, pois o modo de falar é apenas um pretexto para discriminar um indivíduo ou um grupo social por suas características socioculturais e socioeconômicas. Gênero, raça, classe social, grau de instrução, nível de renda, etc. Ou seja, o preconceito linguístico, ele parte da língua, ou seja, de enquadrar aquela língua que está sendo falada por aquele sujeito, por aquele outro, não é? Como incorreta, como errada, como feia, como deformada, mas o que está por trás desse preconceito linguístico é o preconceito puro e simples. Não é? Então veja que a gente não pode pensar o preconceito linguístico separado do preconceito num sentido mais amplo. Não é? O preconceito linguístico ele é parte desse preconceito mais estrutural, vamos dizer assim. E aí você pode então me perguntar se... Bom, a gente então pode falar de qualquer jeito, não é? Se não tem certo e errado, então eu posso falar e escrever da maneira que eu quiser. E aí é necessário a gente entender algumas coisas, algumas questões. Primeiro, o que é uma língua e como que uma língua funciona no tempo, no espaço, não é? Como que uma língua funciona socialmente, né? De maneira muito resumida, a gente pode dizer que uma língua ela é uma forma de comunicação, ou seja, ela é um meio de que a gente dispõe para comunicar pensamentos, emoções, memórias, lembranças, intenções, saberes, instruções, não é? Ou seja, a língua ela é uma maneira de comunicar certos conteúdos para um outro indivíduo. Ou seja, a língua ela é social, não é? Ela pressupõe um diálogo, ela pressupõe uma comunidade, ela pressupõe uma coletividade, uma sociedade, enfim, não é? Ou seja, tem necessariamente um outro para o qual eu falo. E a língua, ela não é um código fechado, inerte.
estanque, não é? A língua, ela muda ao longo do tempo, a língua ela muda de lugar para lugar, a língua ela muda de idade para idade, de geração para geração, a língua ela muda de grupo social para grupo social, a língua muda até de indivíduo para indivíduo. Dois irmãos mais ou menos da mesma idade, dois irmãos gêmeos até, criados juntos, enfim, não falam exatamente igual, não escrevem exatamente igual, não mobilizam a língua da mesma maneira. A língua muda até, isso é muito interessante, é muito bonito, a língua muda até na história de vida individual de cada um. A gente, numa certa idade, mobiliza a língua de uma certa maneira, numa outra idade de outra, enfim. Esse é, então, o principal problema, não o principal problema, mas é um dos principais problemas do preconceito linguístico, que ao idealizar uma língua como a língua certa, correta, ideal, bela, e todo o resto como deformação, como insuficiência, como distorção, não é? O preconceito linguístico significa uma estreiteza, significa você reduzir a riqueza, a complexidade da língua numa única forma, idealizada além de tudo. Então, numa única forma redutora, limitada, estreita. Isso é do funcionamento do preconceito. É você reduzir o outro a um estereótipo, não é? Todo o preconceito ele é um tipo de obtusidade. Não é? Mas aí a pergunta continua, eu admito. Ou seja, então significa que eu posso falar e escrever da maneira que eu quiser, cada um pode falar e escrever da maneira que quiser, e pronto, eu tenho que achar que está certo, e fim de papo. Bom, como a língua ela não é homogênea, né? A língua ela se manifesta de diferentes maneiras a depender também da situação de comunicação. Então, a língua ela se manifesta de diferentes maneiras a depender da idade, do momento histórico, da região, né, do grupo social, do grau de instrução, de indivíduo para indivíduo, etc, etc, etc. Mas a língua ela muda também a depender da situação de comunicação. E aqui a gente entra numa coisa muito importante. O que é isso? Significa que, dependendo da situação em que nós estamos, da situação social em que nós estamos, né, dos objetivos comunicacionais que nós temos, dos objetivos de comunicação que nós temos naquela determinada situação social, né, dependendo dos papéis sociais que nós desempenhamos naquela situação, nós podemos usar, às vezes até nós devemos usar a língua de uma determinada maneira e não de outra. É como se as situações sociais, comunicacionais, etc., elas exigissem de nós uma certa construção linguístico-textual e não outra, para que a comunicação se realize de maneira eficiente. Como usuários, não é, de nossa língua materna, ou seja, a gente aprendeu a falar a língua do Brasil, a língua portuguesa, vamos chamar de língua portuguesa, a gente aprendeu a falar a língua portuguesa naturalmente, nós nos apropriamos dela desde criança, é a nossa língua materna, então a gente também se apropria, inconscientemente, a gente internaliza algumas dessas regras de comunicação, algumas dessas regras de situação. A gente sabe mais ou menos que tipo de língua, vamos dizer assim, a gente tem que usar numa situação e não em outra para que aquela comunicação seja mais eficiente. Mesmo um cidadão
de nível de instrução precário, ele tenta, de certo modo, na medida do possível, monitorar a sua língua em certas situações sociais que ele sabe que exigem uma língua de registro mais elevado, por exemplo. Vamos supor, um cidadão semi-analfabeto numa audiência judicial, ele vai, e a pesquisa é sobre isso, ele vai naturalmente, intuitivamente, inconscientemente tentar construir certas construções linguísticas que ele identifica como pertencentes a um registro mais formal, enfim. E aí a gente pode se perguntar, então, o que a escola deve ensinar em termos de língua, não é? Hoje a gente sabe, não é? Hoje a gente admite que o ensino de língua materna na escola, ele é no sentido exatamente de permitir que o estudante se aproprie das diferentes maneiras de usar a língua, né? Tanto na escrita quanto na oralidade. Ou seja, permitir que esse estudante se aproprie da língua numa maneira mais ampla, que leve em conta as diferentes situações sociais, os diferentes objetivos de comunicação. De nada adianta o estudante sair da escola sabendo todas as regras da gramática normativa escolar, sabendo mesóclise, ênclise, próclise, mas não saber escrever um artigo de opinião se ele na sua vida estiver numa situação na qual ele tem de escrever um artigo de opinião, né? Então, essa é a grande virada no ensino de língua. Isso tem a ver com letramento, que é uma noção também muito em voga atualmente. Eu não vou entrar nisso aqui, seria uma outra discussão. Letramento é diferente de alfabetização, mas é basicamente isso, é se apropriar da língua e das suas regras sutis de uso social, não é? Então veja que não é a pura língua ideal, correta, com suas regras escritas, não é, em algum tipo de livro sagrado, mas é a língua e a sua heterogeneidade na vida social. A escola ela vai ser exatamente esse espaço no qual o estudante vai poder olhar para a língua na sua complexidade. Ou seja, vai poder entender as diferentes variedades da língua, variedade histórica, variedade geográfica, variedade social, variedade situacional, variedade individual, não é? E vai saber usar estrategicamente esses diferentes recursos linguísticos, essas diferentes estruturas linguístico-textuais, porque aí não é nem só no nível puramente linguístico, mas é num nível mais amplo, mais textual, discursivo, enunciativo, não é? E então se apropriar estrategicamente da chamada norma culta, não é? Para poder usar essa norma culta nas situações sociais, nos gêneros textuais, e que se espera que essa norma culta seja usada, porque, de outro modo, essa comunicação não vai ser eficiente. E aí, bom, o que é essa norma culta? A norma culta, ela é a variedade, na verdade ela é o conjunto de variedades urbanas de prestígio, né? Então, ela é basicamente a língua escrita e falada por grupos sociais que estão ligados à vida pública, à administração pública, ao mercado de trabalho, aos meios de comunicação, a certas profissões vistas como profissões modelares, não é? Enfim,
E uma coisa importante é que essa norma culta, ela não é uma espécie de centro em torno do qual orbitam as variedades marginais, não é? Ou seja, temos a norma culta e dela sai por variação, por deformação, a língua falada pelos grupos sociais marginalizados e coisas do tipo. Não, a norma culta, ou seja, essas variedades urbanas de prestígio, elas são possibilidades de língua, são recortes de língua, assim como a língua, essas outras normas, não é, faladas, enfim, essas outras línguas, digamos, faladas por grupos sociais marginalizados, periféricos, enfim, também são possibilidades, recortes de língua. Senão a gente cai novamente no preconceito linguístico, no sentido de pensar que essa norma culta ela é superior às demais e essas outras variedades são variações, são deformações dessa norma culta que está no alto, ou que está no centro e tudo girando em volta dela. Não é isso. Então veja, ninguém está dizendo que a escola ela deve simplesmente deixar cada aluno falar, escrever da maneira que quiser e pronto, né? Quase que, enfim, como se não tivesse nada a ser ensinado, porque não tem certo e errado, então não temos o que ensinar sobre língua para os alunos, senão vamos estar cometendo preconceito linguístico. Não é isso. A escola ela tem que reconhecer que esse aluno ele tem um saber legítimo sobre a língua, porque afinal de contas ele é um falante nativo dessa língua, então ele tem um saber legítimo sobre ela, que não deve ser reprimido, que não deve ser colocado numa relação hierarquizada com nenhum outro tipo, com nenhuma outra variedade linguística, não é? Mas exatamente porque essas normas urbanas de prestígio, essas variedades urbanas de prestígio, elas são um instrumento de poder, no fim das contas, não é? É necessário criar condições para que o aluno se aproprie dessas variedades urbanas de prestígio e que ele saiba usá-las estrategicamente nas situações em que elas são esperadas, sem nenhum tipo de hierarquia, com nenhum outro tipo de variedade linguística falada por ele, ou na casa dele, ou na região dele, ou em qualquer outro espaço, enfim, né? Então, o que acontece é que o ensino de língua hoje ele se dá muito mais em termos de gêneros textuais, não é, do que da língua da gramática normativa escolar tradicional. Por quê? Porque nos gêneros textuais a língua ela está situada historicamente, socialmente, enfim, até geograficamente situada. Não é a língua abstrata, idealizada, desconectada dos usos sociais, dos objetivos de comunicação, né? Dos modos de agir, dos papéis sociais, dos sujeitos, etc. Né? A língua ela está atrelada a textos, a gêneros textuais, a modos de agir socialmente através da língua, através dos textos. Né? Então, você quando trabalha com gêneros, artigo de opinião, artigo científico, mensagem de WhatsApp até, e-mail profissional, lei, né? Gêneros orais também, debate informal, debate formal, seminário, enfim. Vejam como que o mesmo usuário da língua tem que mobilizar saberes linguístico-textuais, discursivos, muito diferentes em função de gêneros textuais diferentes, de objetivos de comunicação diferentes, de contextos diferentes. É por aí que se pensa o ensino da língua hoje.
E bom, para terminar, como então combater o preconceito linguístico, né? Seguindo nessa conversa que a gente teve até agora, a gente pode dizer que a escola é um bom ponto de partida, né? Repensar o ensino de língua é um bom ponto de partida, não é? Você, na própria escola, não ensinar a língua como se houvesse uma gramática normativa que é a língua perfeita, ideal, e todo o resto é errado, é feio, né? Enfim, gêneros textuais, toda essa discussão que a gente acabou de ter, a partir daí é sem dúvida uma grande coisa. Mas não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque, como eu falei lá no início, o preconceito linguístico ele tem a ver com preconceitos sociais amplos, né? Estruturais mesmo, da nossa complexa sociedade brasileira. Então, se você combate o preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito étnico, preconceito de orientação sexual, preconceito de classe social, preconceito de nacionalidade, enfim, você está automaticamente combatendo o próprio preconceito linguístico. Porque uma coisa está necessariamente atrelada à outra. Para terminar, então, 4 sugestões de leituras. Né? Eu sei que o nosso público é bastante amplo, então eu tentei trazer livros, referências que pudessem atender diferentes públicos e que fossem, ao mesmo tempo, acessíveis ao público não especialista, não é? Ou seja, ao público leigo, que não é formado em letras, não está estudando letras e não tem essa intenção, mas que se interessa por esse assunto. Eu trouxe aqui 4 referências. A primeira é da professora Irandé Antunes, que se chama Língua, Texto e Ensino, Outra Escola Possível. Aí, mais, claro, voltado para quem está nessa discussão sobre ensino, sobre escola, sobre currículo, enfim. O livro que é certamente a principal publicação no Brasil sobre o preconceito linguístico, que é do Marcos, é um best-seller esse livro, na verdade, que se chama, do Marcos Banho, né, que se chama Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, um livro muito vendido, que certamente é o responsável pela popularização da expressão do conceito de preconceito linguístico, um livro super importante, muito acessível, muito fácil de ler, não precisa ser linguista, não precisa ser formado em letras. O livro do Carlos Alberto Faraco, Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós, que é para essa discussão sobre norma culta, norma padrão, variedades linguísticas, enfim. E do Rodolfo Hilário e do Renato Basso, o livro Português da Gente, a língua que estudamos, a língua que falamos, exatamente tratando dessa diferença que existe entre a língua idealizada na gramática normativa tradicional, na escola tradicional, em outros espaços, enfim, e a língua que a gente fala de fato, que a gente escreve de fato no Brasil, né? Então são essas 4 sugestões de leituras e é isso. Espero que tenha ficado mais nítido para todo mundo o que é o preconceito linguístico, o que é norma culta, o que é quais são as questões envolvidas hoje no ensino de língua e como combater o preconceito linguístico e qual é a relação entre o preconceito linguístico e o preconceito, simplesmente preconceito estrutural, não é? Da nossa sociedade. É isso, eu agradeço e até!